Olá pessoal, então eu vou apresentar para vocês aqui o roteiro do experimento 9, que trata de espelhos e lentes, onde os objetivos desse experimento são determinar a distância focal de um espelho côncavo pelo método da ampliação, determinar a distância focal de lentes convergentes pelos métodos gráfico e de Bessel, e também determinar a distância focal de uma lente divergente pelo método de acoplamento com uma lente convergente. Aqui é apenas uma representação esquemática de quando os feixes de luz incidem paralelamente ao eixo principal de uma lente convergente, eles refletem em relação à distância focal, convergem para a distância focal. Se feixes paralelos incidem sobre uma lente divergente, eles divergem, a reflexão ela é divergente e a continuação, o prolongamento desses feixes refletidos é que converge para a distância focal. Então, se lembrarmos das convenções dos feixes principais para determinar a imagem de um objeto, que nesse caso aqui é um lápis, quando ele é posicionado na frente do espelho côncavo, então o primeiro feixe é um feixe que incide paralelo ao eixo principal e passa pela distância, pela posição focal. O outro feixe é um feixe que incide sobre o centro de curvatura, e outro é um feixe que passa pela posição focal e é refletido paralelamente ao eixo principal. A posição onde esses feixes se cruzam é que é formada a imagem. Então, vemos aqui que essa imagem é uma imagem invertida, mas é uma imagem real porque ela é formada pelos próprios feixes refletidos. Utilizando os mesmos feixes, mas no caso de um espelho convexo, então o feixe que incide paralelamente sobre o espelho, ele é refletido de forma divergente, mas o prolongamento dele passa pelo foco. Tem também o feixe que incide sobre o centro de curvatura, e o feixe que vai na direção do foco, ele é refletido paralelamente ao eixo, e vemos que o prolongamento desses feixes refletidos também forma a imagem, que nesse caso aqui é uma imagem direita, mas ela é uma imagem virtual porque é formada atrás do espelho. Temos aqui a ilustração das distâncias P e P', que são distâncias importantes para o cálculo da distância focal, onde P é sempre a distância entre o objeto e o espelho, e P' é a distância entre o espelho e a imagem, nos dois casos. No caso de lentes delgadas, e lentes delgadas são lentes muito finas, então a lente convergente, o próprio nome diz, os feixes paralelos que incidem sobre a lente, eles convergem para a distância, para a posição focal, e os feixes paralelos, quando incidem sobre a lente divergente, esses feixes eles divergem após a lente, mas o prolongamento desse feixe difratado de forma divergente, ele vai para a posição focal. Então, da mesma forma, utilizando aqueles três feixes mencionados anteriormente, por causa do espelho, nós temos também o feixe paralelo que passa pelo foco, o feixe que passa pelo centro, e o feixe que passa por essa posição focal, e ele é transmitido, é refratado de forma paralela ao eixo principal. A imagem também é formada onde os feixes se encontram, ela também é uma imagem real e invertida. E aqui, da mesma forma, utilizando a mesma convenção de feixes, a imagem, no caso de uma lente divergente, é uma imagem direita, mas virtual. Então, a equação dos pontos conjugados, a partir da qual é possível determinar a distância focal conhecendo as distâncias P e P', essa equação ela se aplica para espelhos de pequena abertura e lentes delgadas. Temos aqui também a expressão da ampliação, que nada mais é do que a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, e ela também pode ser escrita em termos de menos P' sobre P. E a relação entre a distância focal e o raio de curvatura, que a distância focal é igual ao raio de curvatura dividido por 2.
Essa outra expressão aqui, que é conhecida como equação dos fabricantes de lentes, relaciona a distância focal com os raios de curvatura e os índices de refração da lente e do meio em torno da lente. Essa mesma expressão vocês vão encontrar no experimento 11, que trata de medidas de índice de refração. Essa tabela aqui é uma tabela de convenção de sinais, considerando-se a distância P em relação à distância focal, e com isso você determina se a ampliação é uma ampliação positiva ou negativa, dependendo se a imagem é uma imagem real e invertida ou se é uma imagem virtual direita. Então é interessante observar essa convenção aqui, inclusive para o experimento que vai ser realizado. Então, a primeira parte do experimento consiste em determinar a distância focal do espelho côncavo pelo método da ampliação. A expressão é essa aqui, que relaciona o foco simplesmente à ampliação m e a distância p, que é a distância entre o objeto e o espelho. Em outro vídeo, eu vou mostrar exatamente como esse experimento é realizado, e aí vocês vão entender melhor. Mas, basicamente, serão feitas 3 medidas para distâncias P distintas, que, na verdade, é a distância entre o objeto e o espelho, e, para isso, serão medidos o tamanho de imagem distintos, que o tamanho da imagem vai variar de acordo com essa variação de distância P. O tamanho do objeto ele é fixo, porque ele é uma fenda que representa a letra F, por onde passa a luz. Então, a ampliação ela pode ser facilmente determinada simplesmente a partir da razão do I sobre o O, e conhecendo-se o M e o P, vocês podem calcular o F para essas 3 situações. Gostaria de lembrar novamente que é importante observar se essa imagem é uma imagem real e invertida ou virtual e direita, pois isso implica no sinal do M, e o sinal do M tem que ser levado em conta nessa expressão. Então, vocês podem determinar a média dessas distâncias focais e comparar com o valor nominal que será fornecido. O segundo método é o método gráfico. Então, aqui eu também vou apresentar esse método em outro vídeo, experimento, aliás. Então, aqui serão realizadas 5 medidas variando-se o P e o P'. A partir desses dados, você pode preencher essa tabela tomando o inverso do P e o inverso do P'. Olhando para a equação que nós vimos anteriormente, então, isolando-se 1 sobre P', ele vai ser igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Então, fazendo-se um gráfico de 1 sobre P' em função de 1 sobre P, nós temos essa equação da reta, e comparando-se a equação da reta com essa expressão, com essa linearização, então nós temos que 1 sobre P é igual a A mais B vezes 1 sobre P', onde o A é o coeficiente linear, que é exatamente igual a 1 sobre F, e o B é o coeficiente angular, que é igual a menos 1. Então, a partir da determinação de A, você determina diretamente o F. E com isso, vocês também comparam esse valor de distância focal pelo método gráfico com o valor nominal que será fornecido. O terceiro método da lente de determinar a distância focal de uma lente convergente é o método de Bessel. Essa figura aqui ilustra o experimento. Então, na verdade, você tem o objeto e o anteparo posicionado a uma dada distância, onde é formada a imagem. Essa lente, então, ela é transladada em relação ao anteparo e encontram-se duas posições focais em que se observa uma imagem nítida no anteparo. A distância entre essas duas posições focais distintas é chamada de D minúsculo, e a distância entre o objeto e o anteparo, onde é formada a imagem, de D maiúsculo. A distância focal é calculada diretamente a partir desses valores de D maiúsculo e D minúsculo. Então, a forma como o experimento é realizado também está discutido nesse outro vídeo.
onde são variadas posições D, ou seja, a posição do anteparo é variada em relação, aproximando-se do objeto. Com isso, são determinadas distâncias distintas de D minúsculo. E a quarta medida, ela ocorre quando D minúsculo é igual a zero. Se nós olharmos para essa figura, D minúsculo igual a zero significa que você tem apenas uma distância focal. E isso tem que ser determinado e eu vou demonstrar isso. E aqui, olhando para essa expressão, então, se D minúsculo é igual a zero, nós vemos que a distância focal é diretamente o D maiúsculo dividido por 4. E isso, então, a partir desses dados, vocês calculam a média desses focos e também comparam com a distância focal nominal apresentada. A quarta parte do experimento consiste em determinar a distância focal de uma lente divergente pelo método de acoplamento. Nesse caso, então, são acopladas uma lente convergente com uma lente divergente e é feita uma primeira medida de valores de P e P', encontrando-se a distância em que se observa uma imagem nítida da imagem no anteparo. Então, é feita uma rotação de 180 graus dessas duas lentes acopladas e feita uma nova medida de P e P'. Com essas duas medidas de P e P', é possível calcular o foco a partir dessa expressão que nós já vimos anteriormente. Então, é possível calcular uma distância focal média a partir dessas duas medidas. Essa distância focal média, então, representa esse F nessa outra expressão, que diz que o inverso da distância focal é igual ao inverso da soma de duas distâncias focais distintas. Com isso, se nós considerarmos como F1 a distância focal da lente convergente, nós podemos calcular diretamente a distância focal da lente divergente. E a partir daí comparar esse valor experimental da lente divergente com o valor nominal que é fornecido na tabela. Bom, então esses são os procedimentos experimentais deste experimento 9. Aqui tem apenas o esquema da medida que eu também vou mostrar em outro vídeo. Mas se o anteparo é posicionado aqui, aqui temos a lâmpada, a letra F, que é o objeto. A luz ela é refletida sobre a lente convergente até o anteparo, onde é formada a imagem. No caso de lentes, obviamente que a luz atravessa a lente e é formada no anteparo, posicionado aqui atrás do espelho. E por fim, esse é o questionário que vocês vão ter que responder a partir dos dados fornecidos na tabela. E são 5 questões. Esse questionário vocês vão responder na elaboração do relatório. Então, eu finalizo por aqui. Assistam outro vídeo que explica como que o experimento é realizado e desejo uma boa sorte na elaboração do relatório.